A gente vai falar agora, gente, de uma outra tragédia, a tragédia aqui no cenário brasileiro, a tragédia que está acontecendo em Manaus, a seca no Manaus. A gente vai trazer o jornalista Clauson Dutra, que conhece tudo desse assunto, que vive isso no dia a dia e vai contar para a gente como é que está a situação lá. O Amazonas está em estado de emergência, Manaus enfrenta a maior seca em 121 anos, rios continuam secando, as imagens são absurdas, gente, e a previsão é que as águas continuem baixando até o início de novembro. Então a gente vai conversar com o Clauson agora. Já ele está chegando aqui para a gente bater um papo com ele. Acho que ele já está pronto. Clauson, acho que você está ajeitando a câmera, né, meu querido? Mas a gente está vendo que, acho que a situação aí também está bastante complicada, mas quero te ouvir. Você conhece como ninguém, como poucas pessoas, a situação aí em Manaus, aí no Amazonas. Conta para a gente como é que tá. Bom dia para você e já te agradeço participar, abrir esse espaço da agenda para conversar conosco hoje. Tranquilo, Vivian. Espero que vocês estejam me ouvindo bem. William, Edu, muito prazer falar com vocês, com todos. Olha, a gente pode dividir essa crise da seca no Amazonas, sabe, Vivian, em várias vertentes. A vertente política, o que o governo federal, o governador do Amazonas, Wilson Lima, prefeito de Manaus, Davi Almeida, senadores, deputados federais aqui do nosso estado fizeram para mitigar essa seca no nosso estado. A gente tem a questão econômica, a gente tem a informação mais recente da Zona Franca de Manaus, que está dando férias coletivas para mais de 10 mil colaboradores. Tem a questão do agronegócio aqui também no nosso estado, mas na Zona Franca de Manaus especificamente, os impactos devem ser sentidos só no primeiro trimestre do ano que vem. Tem uma questão social, Vivian, muita, mas é muita gente que depende do rio, está passando por uma dificuldade tremenda. Depende do rio, por exemplo, para beber água, que já liga para a questão da saúde, por exemplo. Tem muita gente que depende do rio para pescar. Então, são 138 mil famílias afetadas diretamente por conta da seca no Amazonas, ao todo. Mais de 500 mil pessoas. Então, quem tem questão política, econômica, social, tem questão da educação, principalmente nas áreas mais distantes da região metropolitana de Manaus, é o que a gente chama aqui de ribeirinhos. Os ribeirinhos estão sofrendo com a seca, muitos dependem dos rios para se locomover. As nossas estradas aqui, em sua maioria, são os rios do nosso estado. Rio Negro, Rio Solimões, né, Rio Amazonas, vários rios que cortam o nosso estado, Rio Purus. E, infelizmente, a gente tem essa questão da seca que assola justamente a população e também afeta a educação. Você está observando aí nessa imagem peixes mortos. É uma outra questão que impacta diretamente a seca aqui no nosso estado, que é focado justamente na questão do meio ambiente, que é uma questão central e o motivo de tudo o que a gente está passando agora. Dados mais recentes, inclusive dados divulgados pelo portal O Vocativo, mostram que 130 mil botos morreram. Morreram porque não tinha água, não tinha rio. Aí é exemplo que você está vendo daí também, peixes também. Infelizmente, uma situação muito complicada, ainda no meio ambiente, essa questão toda que a gente está falando, mudança climática que assola também o nosso estado. Então, muita coisa para a gente debater aqui. Klaus, bem-vindo para a gente falar sobre esse assunto importante. É o Rodrigo Viana aqui do estúdio. Eu queria só que você explicasse para a gente uma coisa. Quem já foi a Manaus, quem conhece o Amazonas, a gente tem dois rios que se encontram aí bem pertinho, aí, praticamente em Manaus, né? O Rio Negro e o Rio Solimões. A seca vem, o que secou mais? Foi o Rio Negro ou foi o Rio Solimões? E você está falando das consequências, mas existe a causa, né? O debate. É algo assim, o El Niño que esse ano foi muito forte, choveu menos, ou é algo estrutural da mudança climática planetária, que vai fazer com que o Rio Negro vem de muito longe, né? Ele nasce fora do Brasil. Então, eu queria que você explicasse isso para a gente. Por que baixou tanta água do Rio Negro? Quer dizer, a gente tem derrubada de floresta e a gente tem algo que é do planeta, que não é algo só localizado na Amazônia. Tentar explicar isso para a gente. É isso, Rodrigo. Inclusive, o Philip Fierside, né, ganhador do Prêmio Nobel da Paz, inclusive pesquisador do INPA, já deixou bem claro essa questão relacionada para a gente, né? Tem uma questão de aquecimento global, meio ambiente, e o que a gente tem percebido é que isso vai piorar ao longo do tempo. Porque o que está acontecendo? Isso é um fenômeno muito comum. Só para deixar muito claro, todo ano tem seca no estado. Aqui nós somos regidos por dois tempos que a gente chama aqui, que é o verão amazônico e o inverno amazônico, né? Pessoas do sul-sudeste, vocês que estão aí, costumam registrar 4 períodos do ano, né? Aqui não, é verão e inverno.
A gente está agora, no momento de outubro, ainda assim no período da seca. Então, todo ano tem impactos mais sentidos e menos sentidos. Esse ano foi mais forte por causa do El Niño, não tem para onde fugir. É a questão do aquecimento global e também a questão do aquecimento do rio. Ou seja, o rio, aliás, o mar está quente demais ali no El Niño, nessa região, e isso faz com que iniba a chuva no nosso estado. A seca acontece porque não está chovendo. Inclusive, agora há pouco a gente registrou chuva aqui, e isso é muito importante para a gente, só para a gente deixar registrados os números também. São exatamente 13 metros e 38 centímetros se a gente colocar hoje o nível do Rio Negro. Só para a gente ter uma ideia, em 121 anos a gente nunca registrou esse número. Então isso acontece sim por mudanças climáticas e acontece também por a gente ter uma questão do El Niño e do Laninha, aquecimentos justamente no mar, que faz com que não chova nessa região, não só aqui do Amazonas, mas em outras regiões onde o Rio Negro banha também. Então, sim, é uma questão ambiental. Eu vou te fazer uma última pergunta, porque a gente precisa realmente encerrar, mas esse é um tema muito sério. Eu já tive praticamente em todos esses lugares que você falou, fazendo reportagens, e eu queria te perguntar só, como é que está a questão, você falou das comunidades ribeirinhas, que realmente são as comunidades que mais sofrem, deve ter muita gente isolada nesse momento agora, né? O que acontece? A gente tem aqui exatamente 63 comunidades ribeirinhas distantes aqui da região metropolitana de Manaus, que hoje sofrem com essa questão da seca. O que é o sofrer? A logística. Essas pessoas não estão conseguindo sair das suas casas para ir à escola, para trabalhar. Por quê? Porque não tem rio. Elas moram literalmente em cima do rio. O rio seca, a distância é grande da sua casa até a escola, não tem como ir andando até lá. E aí bate também numa questão de saúde. Porque, por exemplo, não tem rio, não tem água, não tem alimento suficiente. E, inclusive, o governo do estado, a prefeitura de Manaus e o governo federal, para mitigar, estão levando kits de alimentação, estão levando própria alimentação para a população, estão levando aí melhorias para essa população, mas, assim, o impacto é gigante e é um impacto e são imagens históricas, infelizmente. Queria te agradecer, é realmente assustador o que a gente está vendo, eu estou muito impressionada, a gente vai precisar voltar a falar desse tema, a gente vai trazer aqui, sem dúvida nenhuma, já te agradeço, boa sorte para você, bom trabalho para toda a comunidade aí, a gente sabe que as pessoas estão sofrendo demais.